Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Vani, sou engenheira florestal e hoje a gente vai começar um projeto novo, que é um projeto em que a gente vai trazer um assunto e algumas pessoas para conversar sobre esse assunto. E o assunto da vez é: a Amazônia está chegando no limite? E para conversar comigo hoje, eu trouxe o professor Alexandre Araújo, da Universidade Estadual do Ceará. Seja bem-vindo, professor Alexandre. Quem que é o senhor na fila do pão? Apresente-se aí para a galera. Muito boa essa pergunta, né? Então, primeiro, agradecer, Vanessa, pelo contato que você fez, pela oportunidade de estar dialogando com o seu público. Eu me chamo Alexandre Araújo Costa, eu sou físico de formação, tenho doutorado em ciências atmosféricas e, basicamente, sou hoje professor titular da Universidade Estadual do Ceará no curso de Física e no mestrado em Climatologia. Eu sou colaborador do painel brasileiro de mudanças climáticas, fui um dos autores principais do primeiro relatório do painel, contribuo voluntariamente com o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental e com um conjunto de movimentos e articulações e organizações ambientais e climáticas, como, por exemplo, o movimento de Famílias pelo Clima, e eu faço divulgação científica. Para quem já conhece, e para quem também não conhece ainda, a gente tem um projeto chamado O que Você Faria Se Soubesse o que Eu Sei, que nasceu com um blog, depois incorporou um canal no YouTube, que hoje é o carro-chefe, e tem também páginas, perfis, no Facebook, no Instagram e no Twitter, por onde a gente divulga informação climática. Então, acho que eu sou isso aí, além de pai da Bárbara, do Arthur e da Greta. Ai, que coisa linda! A fofa ali do porta-retrato. Depois eu vou colocar as redes sociais do canal e das outras redes no comentário fixado, tá? Para vocês conseguirem acessar. Professor Alexandre, uma coisa que me chamou a atenção é: o senhor é físico. Em vez em quando, para quem não está acostumado com a área ambiental, pensa que área ambiental é só algumas formações específicas. E aí chega um físico que atua aí numa área que é ambiental também. Você podia falar rapidinho para a gente sobre isso? A questão ambiental, né, a questão climática, o sistema Terra, ele é de uma extrema complexidade. Então, não dá para a gente abordar a partir única e exclusivamente de uma disciplina somente. Por exemplo, na elaboração dos relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, do IPCC, a gente tem contribuição de matemáticos, de cientistas da computação, de físicos, meteorologistas, oceanólogos, de engenheiros, de engenheiras. A gente tem contribuição, e aí quando vai analisar os impactos, a gente precisa falar de economia, de sociologia. É um debate necessariamente multidisciplinar e transdisciplinar. Entender ambiente e a interação humana, que hoje é tão relevante, né, é tão intensa, tão profunda e modifica tão radicalmente as condições de existência do sistema Terra, a gente precisa, de fato, do conjunto de áreas do conhecimento. Exato, eu quis trazer esse comentário para a gente ver que meio ambiente não está dentro de uma caixinha de profissões, é muito mais amplo. E, professor, o que são as mudanças climáticas? Eu vejo gente falar que era aquecimento global e mudou de nome para mudanças climáticas. A gente escuta muitas coisas por aí. O que são as mudanças climáticas de fato? É interessante, Vani, que você trouxe esse mito, né? É estranho, porque ele é muito pueril. Como nós vemos na física, para estar errado precisa melhorar muito. Eu não tinha escutado isso ainda. A gente costuma usar isso muito na física, nas exatas. Mas, enfim, aquecimento global diz respeito especificamente ao aumento da temperatura média global. Tá? E isso tem tudo a ver justamente com o processo que eu estava descrevendo. É a primeira lei da termodinâmica da física, né? Basicamente, o que é que acontece? Se você tem mais calor entrando do que saindo, mais energia entrando do que saindo, você vai aumentar a energia interna. E energia interna, na física, a menos de uma constante, é temperatura. Então, justamente o que nós temos hoje, graças à intensificação do efeito estufa, é um fluxo de entrada de energia igual ao que nós tínhamos antes, porque é a luz do Sol, mas um fluxo de saída menor.
Porque hoje, com mais gases de efeito estufa na atmosfera, com uma concentração maior desses gases, existe maior probabilidade de um fóton de infravermelho, ao invés de conseguir escapar da atmosfera, ser absorvido no meio do caminho. E aí, portanto, com mais energia ficando presa, a quantidade de energia interna aumenta a temperatura. Isso é aquecimento global. Ponto é que essa mudança na temperatura, essa mudança no conteúdo energético do planeta, dispara uma série de outros processos, porque o sistema climático terrestre, ele é altamente complexo e não linear. Então, não é apenas uma mudança uniforme em todo lugar e em todas as estações do ano da temperatura. Não. Algo que ocorre em virtude desse processo é que você, por exemplo, tem uma atmosfera, por estar mais quente, capaz de guardar mais vapor d'água. E aí o que é que isso provoca, né? Isso aí tem a ver, de novo, com algo bem conhecido na física, que é a equação de Clausius-Clapeyron. Isso faz com que a atmosfera ela tenha capacidade de tirar mais água da superfície, porque ela fica mais sedenta, ela quer ter mais vapor d'água dentro dela. Então as taxas de evaporação aumentam. O que é que isso provoca? Secas mais severas, secas mais prolongadas. Períodos de estiagem mais prolongados favorecem, né, se eles se cruzam, por exemplo, com a ocorrência de sistemas meteorológicos como sistemas de bloqueio, eles facilitam a ocorrência de ondas de calor muito intensas. E estas, por sua vez, aliado a maiores taxas de evaporação, que provocam redução da umidade do solo, ressecamento da vegetação, favorecem, por exemplo, incêndios florestais. Do outro lado, se agora a atmosfera tem mais vapor d'água, porque tirou mais água, né, da superfície, ela tem mais matéria-prima para produzir nuvens de tempestade severa. Então, uma outra consequência direta nisso é uma modificação no ciclo hidrológico. Se você tem mais vapor d'água, você vai condensar mais água e você vai despejar mais água. E é por isso que furacões, mesmo aqueles de intensidade igual aos de antes, hoje produzem mais chuva. Ora, a gente tem mais energia térmica nos oceanos hoje, então a tendência é que os furacões estejam ainda mais intensos. E, de fato, há uma tendência de deslocamento para a proporção de super furacões, né? Aqueles de categorias 3, 4 e 5, por exemplo, em geral passando, inclusive, por algo que a gente chama de intensificação rápida, né? E aí, enchentes se tornam mais agudas, etc. A gente tem hoje uma conta que está bem mostrada, bem identificada, inclusive no sexto relatório do IPCC. As ondas de calor, né, severas, com 1 grau, elas já estão 2,8 vezes mais frequentes. E tempestades severas, 30% mais frequentes, né? Então, quando a gente usa o termo mudança climática, a gente se refere a esse conjunto de alterações para muito além da temperatura. E aí, eu quero, inclusive, aproveitar para dizer que até essa terminologia ela tem se mostrado insuficiente. Por exemplo, nas publicações em inglês, hoje existe uma tendência a trocar o termo global warming pelo termo global heating, que obviamente coloca bem melhor a escala do processo, de fato, e a gravidade do processo. Seria algo como a gente falar de superaquecimento global. Em português, e eu acho algo perfeitamente razoável usar. Da mesma maneira, ao invés de mudança climática, porque mudança é um termo neutro, né? As coisas podem mudar para melhor, podem mudar para pior também, como, por exemplo, no Brasil nos últimos anos. Mas as coisas podem mudar para melhor. Então, mudança não diz muito. Muitos textos agora usam o termo emergência climática, por conta dos riscos associados, né? E dos prazos curtos para enfrentar a questão, ou crise climática, né, ou colapso climático, né, climate breakdown, né, ou caos climático. Então, se adequou muito melhor a mudanças climáticas. Pois então tem que avisar os negacionistas que estão precisando atualizar o tipo de confusão que eles tentam fazer, porque até os termos evoluíram em relação a isso daí. Mas eu espero ter deixado bem nítido, né? Efeito estufa é uma coisa, aquecimento global é uma coisa e mudança climática é outra coisa.
obviamente está tudo conectado. Todos esses termos são igualmente válidos. Tem esse papo, esse mito de que, como não está aquecendo, como assim não está aquecendo? Sim, o planeta tem. Não, isso aí realmente é conversa fiada. O tema de hoje ele trata sobre se a Amazônia está no limite. E a Amazônia, ela já está vendo as consequências aí das mudanças climáticas? Ótima questão, Dani, né? Vamos entrar então nesse debate. A Amazônia ela já sofre, né, bastante com as interferências diretas. A gente se refere aí ao avanço da fronteira agrícola, né, a perda de, já a essa altura, da ordem de 17% a 18% da cobertura florestal inicial, né? Além disso, fragmentação do bioma, né? Porque não é só a quantidade. Você tem estradas, grandes obras, né? Como hidrelétricas e outras infraestruturas que terminam fragmentando o bioma, separando em pedaços aquilo que deveria ser completamente unificado com um fluxo, né, de matéria, de nutrientes, de seres, né, de animais, de sementes, etc., completamente livre. E isso já é suficiente para produzir muito estrago. O ponto todo é o seguinte, é que, além desse processo, que precisa ser, obviamente, detido, interrompido, porque ele é um descalabro completo, né? Não tem o menor sentido, apenas para atender a determinados interesses econômicos de curtíssimo prazo, né? Os segmentos mais predatórios do agronegócio, a mineração, o garimpo, madeireiras, né? Em detrimento da sustentação de algo que é fundamental para garantir água para esse continente todo a longo prazo. A gente tem noção do que está em jogo aí, né? Mas isso não é o único problema hoje. A Amazônia já sofre, mesmo que nós interrompamos, como devemos interromper, o desmatamento e esse tipo de intervenção antrópica desastrada, a Amazônia já sofre com o aquecimento global. Estudos mostram que secas como aquelas de 2005 e 2010, que eram secas de uma a cada 100 anos, estão mais frequentes, já entram na faixa de uma a cada 20 ou uma a cada 50, e talvez mais, de uma seca dessas a cada 10 anos. Isso tem um enorme potencial de interferência no bioma, porque quando você tem secas severas como essa, você tem mortandade de árvores. Como é que basicamente opera a lógica da evolução de boa parte das espécies de árvores da Amazônia? Água não era um problema, não seria uma variável problemática, exceto nos locais onde a estação de estiagem é um pouco mais prolongada. Então, despreocupadas com isso, várias espécies não investem tanto em um sistema radicular capaz de procurar água onde não é, porque não está fácil encontrar. Vão investir em outra coisa, em tronco, galho, em folha, crescer, porque a disputa entre uma árvore e outra é por luz, não é por água. E aí, o que acontece quando você começa a introduzir uma repetição de grandes secas? Você termina impondo a esse tipo de vegetação, que tem uma adaptação completamente diferente, um estresse que é novo. E várias árvores não conseguem resistir a isso. O grande problema é o seguinte: as que resistem melhor, as nossas espécies vegetais aqui da Caatinga poderiam ensinar muito, né? Elas entram em dormências, não dá para fazer fotossíntese aqui não, porque basicamente por onde é feita a troca gasosa, né, de CO2 e oxigênio é também por onde escapa a água. E eu não posso, né, a plantinha vai dizer, olha, não vou me dar o luxo de perder água. Então, ou ela fecha o estômago, ou ela vai mais além e perde a folha por completo e entra no estado de dormência, né? Não é isso o que acontece, né? Não é para isso que evoluíram as espécies da Amazônia. E aí, a planta, ela sucumbe, ela morre, se ela é privada do estado ideal para fazer fotossíntese. Ao morrer, a planta entra em decomposição e vai liberar basicamente CO2 para a atmosfera. E esse é um grande problema. Quando a gente pensa que, juntando a ação antrópica, né, o desmatamento, as queimadas e outras intervenções, com o aquecimento global, isso chega a ser, né, somado,
isso se coloca como uma pressão, né, sobre um sistema que, com um excedente de CO2, como nós temos hoje na atmosfera, deveria estar capturando o carbono. O ponto todo é que, juntando a perda de carbono estocado no solo e vegetação por essas intervenções antrópicas diretas com o problema do aquecimento global, hoje, você faz o balanço geral, a Amazônia perde mais, né, emite mais carbono do que absorve. E isso é de uma gravidade extrema, porque isso entra naquilo que a gente chama de alças de retroalimentação, né, feedback loops, ou tipping points, né, pontos de inflexão do sistema climático, que são aquelas bestas que deveriam ficar enjauladas ao invés de serem soltas, porque é nesses processos dos tipping points que o aquecimento global pode ganhar força própria. Qual é o ciclo de retroalimentação aí? Menos floresta, você perde a árvore, né? Você mata a árvore, seca, queimada, com o que for, vai CO2 para a atmosfera a partir do carbono que estava dentro dessa árvore. Só que o CO2 na atmosfera, a partir dessa emissão, ele vai amplificar o aquecimento global, que vai acarretar mais mortandade de árvores, vai aumentar a perda de florestas e, eventualmente, isso entra num ciclo de vida própria. É isso que a gente não pode deixar acontecer, é preciso frear o processo desde já, o que implica tanto interromper o desmatamento zero não é bandeira de aspas, ecochato, eu odeio esse não, até porque a gente está vivendo as consequências disso, né? É uma das coisas que eu olho no nosso dia a dia, quantas coisas que a gente está vivendo que é consequência de tudo isso. A minha região é seca, eu moro no oeste paulista. Inclusive, eu já recebi hoje o alerta da Defesa Civil de umidade baixa, que é o alerta de todo santo dia. Em vez de quando vem dois, vem um de umidade baixa, vem de umidade abaixo de 12%. E com 39 graus. Então, assim, você fica pensando que está cada dia mais quente e mais seco. E aqui tem queimadas. Então, assim, eu vivo com certeza as consequências de tudo isso. Não da Amazônia diretamente, mas aqui da minha região. Sim. E isso a gente imagina em grande escala, que é na Amazônia. Sim, e o que acontece na Amazônia não fica na Amazônia, né? Para quem, não sei se todo mundo é familiar, talvez o seu público já tenha, né, ouvido essa informação, mas basicamente existe uma circulação atmosférica, que são chamado jato de baixos níveis, que basicamente é o seguinte, né, a gente tem os ventos alísios que sopram de leste para oeste, transportam umidade dos oceanos para dentro do continente. Isso já implica em produção de chuvas em cima da floresta, isso já ajuda a sustentar a floresta, mas parte dessa umidade continua viajando. Só que aí encontra uma barreira dos Andes, né? Parte, inclusive, vai produzir precipitação, chuva e até neve, justamente onde? Nos Andes. E, de novo, isso vai alimentar, né? A gente sabe que os Andes alimentam com bastante volume de água a bacia amazônica, né? E, de novo, aí você tem uma forte fonte de sustentação de umidade para a floresta. O grande barato da floresta é o seguinte, é que ela recicla essa umidade. Ao invés dessa umidade simplesmente escoar de volta para o oceano, você tem infiltração, filtra no solo, e o sistema de raízes da floresta, né, das árvores da floresta, vão puxar essa umidade. E essa umidade vai ser devolvida à atmosfera a partir da evapotranspiração pelas folhas. E aí, a circulação atmosférica, pegando essa umidade reciclada pela floresta, vai transportar isso aí, quer dizer, vai fazer aquela curvinha nos Andes e vai oferecer essa umidade para onde? Para o sudeste do continente sul-americano, onde estão o sul e sudeste brasileiros, quer dizer, regiões extremamente populosas, que se você comparar na mesma faixa de latitude do planeta, você vai encontrar regiões desérticas ou semidesérticas, semiáridas. Você não vai encontrar regiões úmidas. Então, essa possibilidade de você ter, através dos jatos de baixos níveis, né, que nesse caso até recebem outra nomenclatura alternativa, os chamados rios aéreos ou rios voadores, por transportar tanta umidade, geram essa anomalia do bem no sudeste da América do Sul. Remover a floresta significa remover um fator crucial de reciclagem de umidade para o conjunto do continente sul-americano e comprometer seriamente a viabilidade de abastecimento hídrico, energético e alimento numa região extremamente povoada do nosso país e também de países vizinhos.
Então, eu preciso que essa ficha caia de uma vez por todas. O que está em jogo é muito grande, fora que a Amazônia ela tem uma quantidade tão grande de carbono estocada no solo e na vegetação, que se esse carbono for, né, jogado na atmosfera na forma de CO2, isso dá algo em torno, as estimativas são que isso dá algo em torno de 400 bilhões de toneladas de CO2. Para quem assim, não tiver ainda o feeling, eu percebi que você já se espantou, mas quem não tiver o feeling ainda acurado como você tem, a gente pode traduzir isso. Anualmente, pela queima de combustíveis fósseis e também pelo desmatamento e outras atividades, a humanidade emite cerca de 40 e poucos bilhões de toneladas de CO2. Então, a Amazônia é como se fosse uma gigantesca bomba de carbono, equivalente a 10 anos de emissões globais, de todos os países somados. De todos os países somados. Então, é evidente que esse carbono precisa ficar onde está. Ou, preferencialmente, na verdade, o ideal seria que a gente, inclusive, facilitasse que a Amazônia retirasse mais carbono, né, da atmosfera. E o que nós estamos tendo é justamente o contrário, é o risco de que esse processo das intervenções antrópicas, mesmo sendo interrompidas com o aquecimento global, leve ao empobrecimento da floresta. Quer dizer, com menos chuva, as regiões menos úmidas da floresta passam a não mais poderem se sustentar. É evidente, pelas inúmeras razões que a gente possa enumerar, por questão de segurança hídrica, alimentar, energética e climática, das escalas, né, do regional ao global, nós precisamos proteger esse bioma. É uma questão crucial, decisiva, e isso precisa ser feito nessa década, porque o que está em jogo é justamente o risco de a Amazônia entrar num processo de empobrecimento autossustentado, né? Em que justamente esse feedback virtuoso entre umidade e vegetação que sustenta a floresta hoje se perca pelo menos em algumas áreas, principalmente a leste e a sul da floresta, são áreas mais vulneráveis, e que com menos umidade disponível, ao invés de sustentar grandes árvores, né, árvores de grande porte, você termine caindo aí para uma vegetação com menor biomassa por unidade de área, e esse é um tipo de risco inaceitável. Nós não podemos aceitar que, em nome, né, do benefício de curto prazo imediato de um punhado de segmentos sociais, né, de alguns deles muito ricos e muito poderosos, nós tenhamos o comprometimento de um ecossistema tão biodiverso, tão importante para a estabilidade hídrica e climática do regional ao global a longo prazo. Até porque isso é irreversível, né? Se entrar essa rota, ela é uma rota de irreversibilidade, não é algo que você conserta. Tem babaca que chegou a dizer, se você derrubar a Amazônia, 20 anos ela está de pé de novo. Não. Não, de forma nenhuma. E poucas falácias são tão grosseiras, bizarras quanto essa, né? Não é assim que funciona. Verdade. A gente estaria chegando em um ponto de não retorno da Amazônia? Nós estamos flertando muito com isso, né? Porque existem inúmeros estudos, né? Eu me lembro já, esse estudo com certeza tem bem mais de uma década, talvez uma década e meia ou mais, um estudo capitaneado pelo nosso querido colega Carlos Nobre, em que tinha uma simulação acoplada clima e vegetação, e que era muito interessante, que era assim, eles começavam o modelo com floresta em todo lugar, ou com savana e coisas, né, e semideserto, etc., em todo lugar. Eram duas simulações, e aí, obviamente, como nos trópicos chove muito, justamente por conta disso, surgiu uma floresta, mesmo quando você começava com pouca vegetação. Mas, e aí as duas simulações, e obviamente onde, na simulação com floresta, né, inicialmente com floresta, onde era seco, nos subtrópicos, essa floresta dava lugar a formas mais pobres, né, menor biomassa. E aí, no final, os resultados eram bem parecidos, com algumas exceções. Por exemplo, o leste da Amazônia,
a porção leste e sul da Amazônia. Nas simulações, aquela que começava com savana, a savana permanecia lá, inclusive conectada à savana venezuelana. Já a outra simulação era floresta, aqui começava como floresta. Então, isso já sugeria que o equilíbrio de biosfera com a atmosfera, de floresta tropical com clima, em uma parte da Amazônia é um equilíbrio tênue, né? Um equilíbrio delicado e sujeito, inclusive, à possibilidade de mudança rápida. E aí, muitos outros estudos vieram depois, alguns deles estimando qual seria o limiar do ponto de virada de reversibilidade. E as melhores estimativas hoje, né, as primeiras estimativas iam para todo lado, né, tinha muita incerteza, tinha até, a gente falava de 40%, mas hoje está mais próximo do consenso científico, é que esse limiar está entre 20% e 25%. Quando a gente fala que a Amazônia perdeu 17% a 18% da sua cobertura, nós estamos falando de algo muito próximo, de um flerte muito perigoso com esse limiar. Então, assim, o tipo de processo que a gente viu de redução do desmatamento desde basicamente 2005 até 2012, né, principalmente, esse era o tipo de processo que deveria ter tido continuidade desde então. Primeiro, essa curva, né, ela estagnou, né, um patamar, obviamente, bem mais baixo do que aquele de 2003, 2004, 2005, mas ainda assim, o patamar que estava ali, né, mudança no Código Florestal e tudo mais. E nos últimos 2, 3 anos, nós temos assistido justamente o contrário, essa curva, ela apontando para cima. Então, assim, é um nível de inconsequência, de irresponsabilidade extremo, né? Até porque também as nossas emissões, elas estão atreladas a isso. A maior fonte de emissão de gases de efeito estufa no Brasil é mudança do uso da terra, diferente da regra da maioria dos países, mesmo países em desenvolvimento, em que a queima de combustíveis fósseis é o fator principal, né? Não é que nós não precisemos nos preocupar com isso, a gente precisa sim, né? Tem essa loucura de termoelétrica ligada e o rodoviarismo, né, brasileiro, são problemas que precisam ser enfrentados, mas no nosso caso, né, o grosso, né, metade das emissões brutas, basicamente, vem de mudança do uso da terra, que é desmatamento. Então, essa é algo que precisava, não é nem um freio de emergência, mas é um cavalo de pau. Um colega meu que disse: Alexandre, você fala muito de freio de emergência, eu acho que a gente está precisando fazer algo mais radical ainda, dar um cavalo de pau nessa... É verdade, e está muito feia a situação por lá, né? E uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui é que a gente fala da Amazônia como um todo, mas a gente tem que tratar ela sempre um pouquinho separada, porque cada região da Amazônia tem uma influência diferente. Então, o norte a gente não pode comparar com o sul, o leste a gente não pode comparar com o oeste, porque cada um sofre uma influência diferente. Por isso, quando a gente vai ver os estudos, eles citam regiões da Amazônia. Isso é importante a gente frisar, porque às vezes quando o pessoal pensa que a Amazônia é um bolinho redondinho, e não é assim. Uniforme, né? E realmente tem até várias Amazônias dentro da Amazônia. Professor Alexandre, o que a gente, como sociedade, como pessoa, pode tentar fazer com essa situação que está acontecendo com a Amazônia? Essa é a pergunta, né? Porque acho que dá muita sensação de impotência às vezes. Dá muita. E a gente não pode se render à impotência. Eu lido com a questão climática, né? Pelo menos desde o final do doutorado para cá, então são 20 anos lidando com um tema que é bastante deprimente, especialmente com a pouca escuta dos tomadores de decisão. Eu acho que, embora haja, né, a gente muitas vezes seja empurrado para o desespero, para o desalento, para a perda de perspectiva, eu acho que nós não podemos nos render a isso. Por exemplo, se eu vou usar aí a metáfora da Greta Thunberg, né, que obviamente, assim, o nome da minha bebê mais nova é uma alusão, né, a Greta maior, da casa em chamas. Se você tiver uma casa em chamas, um prédio em chamas, né, em que parte da estrutura foi comprometida, ou mesmo que já tenha havido mortes ali, os bombeiros não vão simplesmente dizer, está perdido. Não. Eles vão fazer de tudo para salvar o que puder ser salvo e quem puder ser salvo. Vão
com toda a energia, decisão e bravura, justamente para salvar o máximo. Então, acho que nós temos esse paralelo, né? Infelizmente, por conta da demora, do negacionismo, dos interesses escusos da indústria de combustíveis fósseis, do agronegócio e de tantos outros segmentos, né, que olham para o lucro a curto prazo e dão uma banana para o planeta, nós perdemos muito tempo e parte das perdas vão ser irreversíveis. Nós dificilmente, né, conseguiremos evitar uma mudança muito radical e muito comprometedora, por exemplo, no Ártico. É quase certo isso. Nós vamos certamente assistir a muitos problemas nos corais, mas tem tanta coisa para salvar ainda, que não está na conta do irreversível, que eu realmente não vejo outra resposta para isso que você está dizendo, a não ser lutar. Porque é óbvio, assim, existe a dimensão dos hábitos pessoais. Eu, obviamente, incentivo todo mundo a mudar, a ter bons hábitos, né? Hábitos que sejam melhores do ponto de vista ecológico. Eu, antes da pandemia, veja só, eu já consultava, às vezes o pessoal me chamava para proferir palestras, às vezes se implicava, às vezes, um voo de mais de 3 horas de ida e outro de volta, digamos, entre Fortaleza e São Paulo, para eu passar uma tarde num congresso, proferir uma palestra, participar de uma mesa, às vezes pernoitar num hotel e pegar a volta no dia seguinte. Quão irracional era isso? Quanto CO2 emitido? E eu, né, vários anos antes da pandemia, eu chegava e muitas vezes perguntava, pode ser pela internet? E as pessoas se assustavam. E, gente, factível, dá pra gente fazer. Carne de ruminantes eu tirei no segundo seguinte a ler sobre as emissões de metano. Não, isso aqui não tem mais como. E fui gradualmente reduzindo o consumo dos outros, até, assim, a minha dieta não é estritamente vegetariana, há um consumo eventual de algum produto, contém ovo, ou um ou outro derivado de leite eventual, mas, enfim, hoje a pegada de carbono do meu alimento é muito pequena. Eu, nisso aí, obviamente, né, o salário de professor não é aquela maravilha do século, mas permite algum tipo de privilégio, como de tentar fazer uma economia, e depois de alguns anos de economia eu coloquei painéis solares na minha casa, né? Nossa, isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. E aí, a bicicleta está meio parada agora, porque eu também estou trabalhando no remoto, né? Mas entre a bicicleta e o carro com etanol e de baixa cilindrada, era esse o meu deslocamento. Mas é importante a gente também cair uma ficha. Isso não resolve, não é a soma disso tudo, né? O cuidado em rejeitar o plástico, em economizar água, energia, não é a soma disso tudo que muda, porque o sistema impõe dinâmicas que, às vezes, se nós pudéssemos ter a opção, nós rejeitaríamos. Como, por exemplo, a obsolescência programada, a descartabilidade, né? Nós somos empurrados a consumir aquilo que não é necessário, aquilo que poderia ser muito mais durável, e isso, portanto, implica que a gente precisa de mudanças sistêmicas. Mudanças sistêmicas implicam organização da sociedade, implicam falar de poder político. Pessoas precisam votar bem. As pessoas precisam atuar em coletivo. Eu tenho certeza que em qualquer cidade das pessoas que estejam, né, vendo, ouvindo a gente, vai ter algum coletivo de ambientalistas, né? Tem o próprio Fridays for Future, com seus núcleos no Brasil, um movimento que foi inspirado pela Greta Thunberg, ONGs, grupos os mais diversos, ações, né, nas redes sociais, movimentos que envolvem plantio de árvore, veganismo popular, agroecologia, agricultura urbana, consumo consciente, assim, tem grupos de ação em uma infinidade de coisas. Então, eu acho que a palavra de ordem é engaje-se, né? É engajamento. E isso procura, né, se organizar em coletivo, procura divulgar ações. Eu acho assim, que o canal, né, da Vani tem um papel muito importante, né? A gente tenta dar uma contribuição também através do nosso projeto, então divulgar informação cientificamente correta,
né? E posicionamentos pró-clima, pró-ambiente, faz parte também desse processo. Então, acho que a palavra de ordem é essa, é engajamento. Eu amei essa palavra de ordem. E uma coisa que eu digo também, às vezes, quando as pessoas não sabem muito o que fazer também, eu falo, o ato de você se informar também já é algo que contribui muito. O fato de você correr atrás da informação, você saber explicar a informação corretamente, para mim também já é algo que contribui para um todo, porque eu acredito muito no poder transformador da educação. Então, inclusive, o Versada tem essa visão de educação. Então, além do que o professor falou, eu também falaria que o fato de vocês estarem correndo atrás de informação é algo muito, muito importante. Professor Alexandre, eu quero agradecer a sua presença aqui no Versada. Eu fiquei muito feliz quando o senhor aceitou o convite, porque eu admiro muito o seu trabalho nas redes sociais. Inclusive, eu vou colocar, como eu já falei, lá no comentário fixado, as redes sociais. Como é que é o nome certinho mesmo? O que você faria se eu soubesse? Não. Eu faria se eu soubesse o que eu sei. Soubesse o que eu sei. Só um detalhe, essa frase não é minha, essa frase é do meu role model, um cara chamado James Hansen, cientista sênior, hoje aposentado da NASA, que tem uma palestra TED fabulosa, disponível na internet, em que o primeiro slide que ele mostra é ele sendo preso, ele com algemas, e aí ele abre a palestra dizendo: o que levaria um velho cientista reticente do meio oeste americano a ser preso num protesto em frente à Casa Branca? E aí a plateia toda fica com cara de ponto de interrogação. E o que vocês fariam se soubessem o que eu sei? E aí ele vai contar toda a história dele, de pesquisador de efeito estufa em Vênus, transformado em cientista do clima da Terra, e obviamente, sabendo do que ele sabia, não dá para você permanecer distanciado, neutro, né, ou coisa que o valha. Não tinha um planeta a disputar. E aí ele vai contar essa história dele, termina com uma história muito emocionante dos netos, vale a pena ver. E é dessa palestra que veio o nome O que você faria se soubesse o que eu sei. Que coisa incrível, eu não sabia que era disso. Inclusive, eu não assisti e já vou buscar para assistir, porque com certeza eu já vi que é uma história incrível. Inspirador. A gente fica por aqui. Se vocês quiserem deixar as dúvidas nos comentários, podem deixar. Se vocês tiverem sugestões de próximos temas e cientistas, vocês também estão convidados a deixar aqui nos comentários. Professor Alexandre, eu agradeço novamente a presença. Se você gostou desse vídeo, envie para alguém que possa gostar também. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui no Versada e no canal do professor Alexandre também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! É um prazer.